Queridos irmãos e queridas irmãs, chegou o momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Amor a Jesus. Amor a Jesus. Irmãos queridos, vocês amam o nosso Senhor Jesus? Ama de verdade? Você é um seguidor, uma seguidora de nosso Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? De verdade? Vamos entender a palavra de Deus? Na primeira carta de João, no capítulo 2, de versículo 4, o apóstolo João escreveu assim: Quem diz, eu conheço a Deus, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Irmãos queridos, o apóstolo João escreveu desta maneira: Quem diz, quem se declara, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas não observa, não segue os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Assim diz a palavra. João afirma: quem não segue os mandamentos da lei de Deus não ama a Deus. E a sua palavra é uma palavra mentirosa, porque você fala pela boca, mas não fala pelo coração. Porque as atitudes dos cumprimentos das Sagradas Escrituras é a prova do amor de Deus. Amém? Na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, de versículo 15 a 24, que será um resumo, o nosso Senhor Jesus, ele nos disse assim: Se me amais, observarei os meus mandamentos. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos queridos, Jesus nos fala: se me amais, observareis os meus mandamentos. Isso inclui os mandamentos do Pai de Deus. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Se você acolhe os meus mandamentos, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei para vocês fazerem, tudo aquilo que Deus colocou para vocês através dos profetas, das suas normas, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, se você cumpre tudo isso, então você ama Jesus. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas palavras vêm de Deus, do Pai. Jesus transmitiu a palavra do Pai para nós. Observai os meus mandamentos, aqueles que me amam e que me seguem. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, de versículo 34 a 39, nosso Senhor Jesus nos falou assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim por oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe,
a nora e sua sogra. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará, diz nosso Senhor Jesus. Irmãos, Jesus está falando da família, do amor à família e o amor ao próprio Senhor Jesus. E ele faz uma grande comparação. E ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Jesus veio trazer a divisão. Divisão dentro de uma família. De fato, Jesus diz, de fato, vim por oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. E os inimigos serão os próprios familiares. E ele continuou dizendo: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Irmãos queridos, Jesus, ele vem nos pregar uma coisa diferente. Ele está dizendo, ele está afirmando que não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio para trazer paz à terra, ele veio para buscar aqueles que são dele. Aqueles que verdadeiramente se entregam a Jesus, que acreditam no Senhor, que amam o Senhor de corpo, de alma e de espírito. E Jesus coloca ele, Deus Pai em primeiro lugar, ele em segundo lugar, que são semelhantes. E depois vem a família. Depois a família. Jesus está falando que de fato eu vim por oposição. Eu vim por oposição um contra o outro, entre o filho e seu pai, a filha e a sua mãe, a nora e a sua esposa. E os inimigos serão os próprios familiares. Por que Jesus veio trazer a espada, trazer a divisão dentro de uma família? Porque dentro de uma casa, dentro de uma família, onde existem 5 pessoas, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3. Por quê? Porque numa casa, numa família, vai ter pessoas que vão acreditar em Jesus e vão adorar Jesus, e vão colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida, como o único salvador da tua vida. Mas vai ter membros na tua casa, dos teus parentes, que alguns não vão nem querer saber de Jesus, outros vão procurar outras doutrinas, e outros vão colocar a religião em primeiro lugar, vão colocar Maria em primeiro lugar, vão colocar o pai, a mãe, o filho, a filha em primeiro lugar, e vão deixar Jesus em segundo plano. Foi por isso que Jesus disse: não vim para trazer paz, mas para trazer sim a espada, a divisão. Pois de fato eu vim por oposição entre o filho
e seu pai, a filha é sua mãe, a nora é a sua sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. E Jesus nos diz e afirma: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não adianta você dizer, eu amo o Pai, eu conheço a Deus, se você não segue os mandamentos da lei de Deus. João deixa claro, essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nela. Porque ela fala pela boca, mas não fala pelo coração. Porque o coração vem as atitudes, e as atitudes são os respeitos às leis de Deus, a obediência à lei de Deus. E Jesus diz, se me amais, observarei os meus mandamentos. Observarei os meus mandamentos. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse sim me ama. E quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos queridos, em cada casa, quanto mais pessoas tem dentro de uma casa, existe divisão. Tem pessoas que dão mais valor no mundo, nas coisas humanas, do que a Deus e que a Jesus. Tem pessoas que dão mais valor à sua religião do que a Deus e que a Jesus. Tem pessoas que dão mais valor a uma santidade do que o próprio Senhor Jesus que morreu por nós. Irmãos queridos, se você de fato ama Jesus e coloca Jesus em primeiro lugar da tua vida, ame a Deus, respeite os mandamentos da lei de Deus, cumpra os mandamentos da lei de Deus, porque Jesus veio para trazer essa missão, cumprir os mandamentos da lei de Deus e amor ao teu próximo. Foi isso os mandamentos que Jesus falou. Amar a Deus em primeiro lugar é a sua justiça. E amar o teu próximo com a si mesmo. Irmãos queridos, pensem, analise a cada um de si dentro do teu coração e verifica se você não está dando mais valor a outro personagem do que a Jesus. Porque se de fato você amar mais Jesus, os outros ficarão em segundo plano. Primeiro Jesus, primeiro Pai, Deus Todo-Poderoso, primeiro Jesus e o Espírito Santo. Depois vem a família, a religião. Religião não leva você para o céu. Quem disse que religião te leva para o céu? Deus não quer o religioso. Deus quer aquele que ama o seu Filho amado Jesus. Você precisa ser, não um religioso, mas um verdadeiro cristão. E amar a Jesus como ele é digno de todo merecimento. Amém.